Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth é depois de Juízes. Glória a Deus. Há momentos em nossa vida que tudo é o contrário. Há momentos em nossa vida que tudo diz que não. Há decisões e que parece que quando nós entramos numa fase de provação, parece que todas as portas se fecham. Parece que Deus dá ordem e fecha as portas para que a gente pare para ouvir Ele falar. E tem hora que bate um desespero, principalmente quando bate uma crise. Mas o meu Deus, o seu Deus é o Deus do monte, é Deus dos vales, é Deus das crises, e é na crise que Ele mostra os milagres e a capacidade dEle de fazer milagres em mim e em você. Muitas vezes a gente acha que por estarmos em uma dificuldade, em uma crise, Deus nos esqueceu. Não, Ele não te esqueceu. Não. Lá em Isaías 49:15 ele diz: mesmo que uma mãe venha esquecer do filho que amamenta. Então o filho é pequeno, está amamentando. Ele diz: mesmo que a mãe venha esquecer do filho que amamenta, eu, todavia, jamais esquecerei de você. Porque o meu nome está gravado na palma das suas mãos. Não tem como esquecer. Não tem. E não tem como esquecer das promessas que Ele te fez. De jeito nenhum. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. O meu povo é o teu povo. O meu Deus é o teu Deus. Essa declaração ela é muito forte, porque ela vem de uma moabita. E Moabe, como muitos já sabem, foi gerado de um incesto entre suas filhas e Ló. Ou seja, Ló e suas filhas, que embebedaram o pai, encheram o pai de vinho e tiveram relacionamento com ele. E daí nasceu 2 filhos. E é do filho caçula, dos moabitas. E nós estamos vivendo aqui um cenário de crise. Porque se você ler lá em Ruth capítulo 1, disse: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com uma mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Ou seja, ele foi passar uma temporada. Por quê? Porque havia crise em Belém. Belém significa o quê? Casa do pão. Na casa do pão teve crise. Na casa do pão faltou pão. Mas, irmão Sérgio, na casa do pão faltou pão? Faltou. Deus fechou as portas. Porque o povo vivia ao seu bel prazer. Fazia o que queria, aonde queria e como queria. Não tinha uma liderança espiritual, não tinha uma liderança autoritária, não tinha nada. O povo estava totalmente disperso, jogado. Era uma época de altos e baixos. Foi a época dos juízes. E aqui, como você bem sabe, Abimeleque, o sacerdote, o pai. Abimeleque, a mãe, Noemi. Abimeleque quer dizer, significa que o Senhor é o meu rei. O nome Abimeleque significa que Abimeleque
tinha como Deus o Deus eterno, o soberano guarda de Israel, o todo-poderoso, o El Shaddai, o Adonai, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Se eu fosse você, já estava dando glória a Deus e glorificando a Ele, porque Ele é grande, é soberano. Basta uma palavra dEle e as portas se abrem, basta uma palavra dEle e as promessas se cumprem. Deus não está preso ao tempo, ou a homem, ou a qualquer coisa alguma, não. Deus tem a sua agenda certa para trazer pão para a casa que faltou pão. Moabe, terra maldita, amaldiçoada. Os moabitas odiavam os hebreus, os israelitas. E você veja que Moabe, o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e tinha 2 filhos, Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Ou seja, eles foram para Moabe para passar um tempo, mas eles acharam que lá era uma morada. E deixa eu te dizer, muitas vezes nós estamos achando que lá, porque fulano saiu da igreja, porque fulano se afastou e está prosperando, é porque lá é bom. Não, Deus vai dando corda, mas no tempo certo Ele puxa. E eles passaram o quê? Cerca de 10 anos lá. Elimeleque, Noemi quer dizer doçura. Noemi quer dizer uma mulher elegante, doce, calma. Elimeleque, o Senhor é o meu Deus. Aí nós vamos ver aqui os 2 nomes aqui dos 2 filhos. Os nomes dos 2 filhos que está aqui. Elimeleque morreu. Está aqui Malom e Quilom. Obviamente Malom e Quilom nasceram numa terra na dificuldade, porque os nomes deles são nomes uns significados estranhos. Significa fraqueza, doença, doente. Então eles nasceram num período de dificuldade que estava passando Belém. Nasceram num período de luta, mas o sacerdote resolveu tomar uma decisão sem consultar a Deus. Eu creio que ele não consultou a Deus. E ele pegou toda a sua família e foi para Belém, ou seja, Moabe. Moabe. Eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio. Coloque aí Deuteronômio 23, capítulo 3, para a gente entender um pouco o contexto. Deuteronômio 3, capítulo 23. Deuteronômio 23, 3. Se puder botar aí no telão, amém. Olha lá o que é que está escrito. Nenhum amonita ou moabita, nem nenhum dos seus descendentes, até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, ou seja, fazer parte da Assembleia do Senhor. Bota o versículo 4, por favor. Pois eles não vieram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, contrataram Balaão, olha, foram os moabitas, filho de Beor, para vir de Petor, em Arã. Esse nome é feio. Naraim, e pronunciar maldição contra vocês. Ou seja, eles contrataram Balaão, o profeta Balaão, para profetizar derrota, para profetizar maldição. Então existia uma lei onde Deus dizia que os moabitas não podiam fazer parte da Assembleia de Deus, mas Abimeleque, quando saiu da terra do pão, que se dirigiu para lá, ele não pensou nisso, mas ele sabia disso, mas ele não pensou nisso. Mas a palavra de Deus diz que quando Abimeleque morreu, os 2 filhos dele casaram-se com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Ruth quer dizer companheira, amiga. Orfa quer dizer nuca, ou seja, pescoço.
parafraseando, aquela que vira as costas. Órfão quer dizer pescoço, nuca, o significado quer dizer aquela que vira as costas. É o nome. E eles casaram, e você veja que depois que o pai morreu, ou seja, a autoridade sacerdotal morreu, os dois filhos casaram com duas moabitas que não podia, porque estava lá escrito, era lei, foi o Senhor que determinou. Mas sobre eles não vieram só uma dificuldade de fome, não, sobre eles vieram a morte, porque depois de um certo tempo, Malom e Quilion morreram. Acabou a família. Morreu o pai e os dois filhos. Meu Deus, que dificuldade. É quando tudo diz que não. É quando todas as circunstâncias que você olhou diz, não tem mais jeito. Noemi então resolve chamar suas duas noras e ter uma conversa sincera com elas. E diz, olha minhas filhas, eu resolvi voltar para Belém, porque eu ouvi dizer, isso está tudo escrito, tá? Eu ouvi falar, depois vocês olham, que voltou a ter pão em Belém. Então eu resolvi voltar, e ela chama as duas, e começam uma discussão no bom sentido de convencê-las a ficar em Moabe, porque era a terra dos pais delas. Era a terra delas, era a terra da família dela. E ela foi, e elas choraram em alta voz, espernearam, dizendo, não, nós vamos com vocês, nós vamos com você, Noemi. Nós não vamos nos afastar de você. Aí vem uma resposta, depois de tanta insistência, no versículo 11, de 1 Ruth, disse assim, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia ainda eu ter filhos que viesse a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois deste à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, no versículo 13, de jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Versículo 14, elas então começaram a chorar, alto de novo. Depois Orfa deu um beijo e despediu de sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ela convenceu Orfa. Depois de usar o argumento que não podia mais ter filhos, já era velha, e mesmo que ela tivesse um filho, ela ia esperar, porque existia uma lei que para garantir a prosperidade, a descendência, caso o marido viesse morrer, teria que alguém da família, alguém mais próximo assumisse. Mas que ela disse, olha, eu não tenho mais condições de ter filhos, eu estou velha, e mesmo que eu tivesse filhos, eles teriam que crescer, vocês esperariam tudo isso? Ela convenceu uma, mas a outra não. Eu não sei o que Ruth viu, ou o que Ruth viveu, ou o que elas viveu durante aquele período, mas eu sei que Ruth tomou uma decisão. Eu sei que Ruth diz, mesmo tudo dizendo que não, eu vou ficar. E não insista, Noemi, não insista, eu vou com você para onde você for. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Aonde você for, eu vou. Se tiver que morrer, eu morro com você, Noemi. Olha, Orfa, você pode ter convencido Orfa, mas eu não. Eu sou sua amiga, sua companheira. Você me deu testemunho, Noemi, que quer ser uma mulher crente. Você me deu testemunho. Sabe por quê, irmãos? Não tem como você tomar uma decisão dessa sem ter visto Deus na vida de Noemi. Não tem como você fazer ou dizer uma frase dessa sem ter visto Deus na vida de Noemi. Não tem como. E eu quero parafrasear, porque Ruth, ela disse, olha,
a decisão está tomada, não insiste. Então Noemi volta. E quando Noemi volta, e na entrada da cidade, versículo 18, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-lo, não insistiu mais. Não vou insistir mais. Versículo 19, prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Escute, preste atenção. Noemi resolve voltar. Ruth, estou com você, eu vou para onde você for. Elas entram. A Bíblia diz que entrou no povoado, não na cidade, claro, de Belém, mas no povoado onde elas vieram. Eu creio que um povoado pequeno, eu creio que uma rua, e eu imagino Noemi entrando com Ruth, cabisbaixa, desmoralizada, humilhada por causa de uma decisão de um sacerdote que não consultou a Deus, envolveu toda a família e entrou a família numa desgraça desnecessária. Eu imagino Noemi entrando cabisbaixa, junto com Ruth, e a Bíblia diz que a cidade, ou seja, o povoado ficou alvoroçado, as fofoqueiras de plantão, depois de 10 anos, será que é Noemi mesmo? Eu não disse que ela ia voltar? Ela saiu aqui toda orgulhosa. Eu estou parafraseando, tá, gente? Eu estou aqui imaginando, porque a Bíblia diz que o povoado ficou alvoroçado, ou seja, comentário um com o outro, as fofoqueiras de plantão. Olha, está vendo? Eu não disse, não ia dar certo, eles foram. Agora estão voltando, ele voltou só Noemi, é só Noemi mesmo, ela voltou com alguém, voltou com outra mulher aí. E correu a notícia, quem era Ruth, e correu a notícia da decisão que Ruth tinha tomado de seguir Noemi. Mas houve um alvoroço, e a palavra de Deus diz em Isaías 61:7, no lugar da vergonha haverá dupla honra. No lugar onde você foi humilhado haverá dupla honra. Se você permanecer na presença de Deus, se você ter paciência e esperar pelas promessas do Senhor. Ela entrou envergonhada, ela entrou humilhada, e ela diz: olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que quer dizer amarga, porque a minha alma está amargurada. Porque quando você entra num momento de desespero como esse, você quer se isolar, entra numa depressão, entra no seu quarto, fecha as portas, não quer saber de ninguém, se isola. E o pior é que ninguém liga para você, e parece que Deus corta a internet do céu, vou dizer esse termo, e ninguém nem lembra de você. É Deus tratando com você. É no quarto, muitas vezes sozinho, onde você acha que ninguém lembra de você. Aí Deus está dizendo: eu estou forjando a tua vida, eu estou forjando o teu caráter, porque o que eu tenho para você e para a sua descendência é bem maior do que um quarto fechado, é bem maior do que uma depressão, é bem maior do que uma vergonha momentânea, porque eu vou derramar muita coisa na sua vida, na sua descendência, e para isso eu tenho que te mostrar um pouco da dor que é didática. Meus irmãos, imagina aí Noemi, deve ter se trancado dentro de casa, deve ter fechado todas as portas, e disse: acabou a minha descendência, não tem mais. Mas Noemi resolveu dar um conselho a Ruth. Ruth, vem cá, minha filha, olha, você precisa ir ao campo, você precisa trabalhar, em outras palavras. A Ruth disse: tá bom, eu vou trabalhar, e o primeiro campo que eu encontrar aqui, eu vou chegar junto, eu vou entrar. E o primeiro campo que ela entra é o campo de Boaz, é o campo do remidor, é o campo do cara que vai estender as mãos para Ruth e vai formar uma família. Boaz. Deus sempre terá um Boaz para mim e para você.
Deus sempre terá alguém que vai ser usado por Ele para te abençoar. Porque Deus não esqueceu de você, mulher. Deus não esqueceu dos seus filhos. Deus não esqueceu de você, sacerdote. Mesmo que você esteja preso em um quarto, ou preso na escravidão das dívidas, preso na escravidão dos problemas financeiros, seja lá qual for, espiritual, Deus não esqueceu, porque Deus tem sempre uma arma secreta chamada Boaz, o remidor. Quando tudo diz que não, Deus diz que sim. Quando todos entram numa crise e entram no desespero, Deus abre as comportas dos céus e derrama do seu bom tesouro. E ela vai colher, ela vai ao campo, e lá ela conhece Boaz. Ela pede ao trabalhador, ao responsável pela eira, que deixe ela colher as espigas, ou seja, as sementes que caem, porque existia uma lei que as sementes que caíam, as espigas que caía no chão, ela poderia ser recolhida pelos pobres, pelas viúvas. Então existia uma lei. Quando ela chegou para falar com o chefe da eira, ele disse: não, pode ficar à vontade, pode. E Boaz, quando chega, sauda o seu povo, sauda os seus funcionários, eu vou dizer assim, e diz: quem é aquela mulher? Ah, aquela é Ruth, a moabita, parente de Noemi. Ela me pediu logo cedo para ficar aqui, ó. Os trabalhadores estão seguindo, estão tirando as espigas, e o que cai ela recolhe. Aí Boaz olha para ela com bons olhos. Boaz olha para ela com remissão, com compaixão, com bondade, com misericórdia. É como Jesus olha para mim e para você. É como Jesus, quando muitas vezes nós estamos numa crise existencial e diz: ninguém liga mais para mim, as pessoas me esqueceram porque eu estou passando por uma dificuldade, por uma crise. Aí Jesus diz: mas eu não te esqueci, e não esqueci das promessas. E Jesus vai tirar você, eu, todos nós dessa crise. Ele vai trazer Boaz para nos abençoar, para guiar-nos, para dar direção. Mas irmão Sérgio, eu não estou vendo. Você não precisa ver, você só precisa crer. Você só precisa crer. Porque as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, mas Deus continua no seu trono de glória, e tem os seus anjos, a qual Ele usa para trazer recados, para trazer bênçãos, para abrir portas. Então ela começa a colher, e Boaz diz: olha, você chama ela, olha minha filha, fique por aqui, eu vou te abençoar. Não vá muito longe, eu vou te abençoar. Eu vou deixar você colher aqui, você vai ficar com as minhas servas, eu vou dar ordens aqui aos meus homens que não mexam com você, você terá total liberdade. Até que um dia ela volta, Noemi sabe da história, Noemi sabe que Boaz é um parente do seu marido, e dá uma dica: olha minha filha, vá lá, quando ele estiver lá, vá aos pés dele. Era um sinal te dizendo: eu quero que você seja meu remidor. Coloque uma toalha, um pano aos pés dele e fique lá. Era um sinal para dizer: Boaz, seja meu remidor. Boaz, me ajuda. E ela assim fez. E Boaz entendeu, mas existia um empecilho. Tinha alguém que era parente mais próximo, que depois vinha Boaz. E Boaz chama esse parente para uma conversa e chama com ele 10 líderes. Porque havia uma lei. Havia uma lei e Boaz tinha que seguir, e Deus não podia quebrar esta lei, que é a lei do levirato. Veja aí Deuteronômio 25, 5. Deuteronômio 25, 5. Põe aí na tela. Se 2 irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém que de fora da família,
o irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Existia uma lei, e Boaz não era nem maluco de quebrar essa lei. E ele faz uma reunião com esse outro remidor, ou seja, a quem estava na frente dele para tomar essa decisão, e chama 10 líderes, e faz aquela reunião e diz: olha, Noemi voltou junto com a Moabita, cidade pequena, já havia se espalhado, e ela precisa que seja alguém assuma as terras de Abimeleque. E na hora que a Bíblia não diz o nome de quem era, diz: eu assumo. Ele diz: mas você também vai ter que assumir tudo. Vai ter que casar com Noemi, você vai ter que assumir o que tiver, todos os débitos, o que tiver. O cara disse: não, aí eu não quero não. Eu pensei que era só as terras. Eu pensei que era só o lucro. Mas para casar, não. E assumir Noemi e assumir Ruth, não. A Boaz disse: então já que você não quer, eu vou querer. Eu vou assumir. Eu vou me responsabilizar. Já que você desiste, eu não desisto. Deus diz para mim e para você essa noite: podem desistir dos seus sonhos, podem desistir de você, mas Ele não vai desistir. Não pare, não desista, continue, porque Deus vai te dar direção, Deus vai mostrar o que você tem que fazer. Na hora certa, Deus vai levantar um Boaz para estender a mão e levantar você desse cativeiro, te dar uma direção, mesmo que hoje pareça impossível. Mas aos olhos de Deus, não tem nada impossível. E eu quero começar a terminar. Noemi, Ruth casou com Boaz. Ruth cumpriu. E o moabita era proibido de entrar na Assembleia de Deus. Veja aí Deuteronômio de novo, Deuteronômio 23:3. Não sei se eu citei, mas Deuteronômio 23:3, por favor. Aí. Nenhum amonita, ok. Coloca o 4, versículo 4. Pois eles não viram ao encontro de vocês, ok. No caminho quando vocês saíram do Egito. Além disso, contrataram Balaão, ok. Havia uma promessa, havia algo desafiador, porque o moabita, ele não podia, os moabitas eram amaldiçoados, mas Ruth casou com Boaz, Ruth se comprometeu com Boaz, e havia uma lei, que era até 10 gerações, ou seja, Deus disse: olha, os moabitas não participam da assembleia até 10 gerações, mas quando Boaz casou com Ruth, estava na 11ª geração. Deus não quebra princípios, Deus não quebra leis estabelecidas por Ele, porque Ele disse: olha, os moabitas não vão participar da aliança, não vão participar da assembleia até a 10ª geração. Mas quando Moabe, ou seja, quando Ruth casou com Boaz, era a 11ª geração, ou seja, Deus esperou o tempo certo para abençoar Ruth. Deus tem um tempo certo para abençoar você. Não se precipite, não se desespere. Está demorando, não estou vendo, não vai chegar. Deus já determinou nos céus. Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, que não há nada que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Escute, meu irmão e minha irmã. Vamos ficar de pé. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Talvez você chegou aqui preocupado, preocupada com o amanhã. Talvez você chegou aqui desesperado ou desesperada.
Mas Deus tem na agenda dele o tempo certo. Não quebre princípios, porque Deus não quebra. Não pule degraus, porque você acha que vai ajudar Deus. Não. Não. Espera com paciência no Senhor. Isaías 64:4. Ainda não se, desde a antiguidade, com ouvidos não se percebeu um Deus que trabalha. Aí, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Espera que Deus vai mandar Boaz. Espera que Deus vai mandar água. Espera que Deus vai te dar direção. Quando tudo diz que não, Deus diz que sim. Continue servindo, continue leal, fiel a Ele, porque Ele não esqueceu das promessas. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu da sua família, da sua descendência. E foi através de Boaz, e foi através de Ruth, que veio Obed, que quer dizer servo, aquele que serve. Obed, você sabe quem é Obed? Bisavô de Davi. Deixa eu ler aqui só esse trechinho para você entender um pouquinho o que é que Deus fez na vida de Ruth e de Boaz. Esta é a história, capítulo 4, versículo 18. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Hezron. Hezron gerou Raão. Raão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Espere, porque Deus vai deixar uma marca na sua descendência. Espere com paciência, espere, tenha paciência. Não quebre princípios, porque Deus vai te abençoar. E quando Ele abrir os céus, meu irmão, sai da frente, ninguém impede. Quando Ele abrir os céus, meu irmão, sai da frente qualquer inferno, qualquer demônio, porque quando Deus abençoa, está abençoado. Deus vai mandar Boaz, Deus vai mandar provisão, Deus vai abrir as portas. E não é jargão de pregador, não, é a palavra. Porque se Ruth não tem se comprometido em dizer: o seu Deus é meu Deus, o seu povo é o meu povo, eu creio que Deus lá do céu olhou para ela e disse: gostei, Ruth, você não faz parte do meu povo, mas você está me convidando, Ruth, você vai ficar na história. Ruth, por causa dessa decisão, você vai fazer parte da descendência de Davi. Por causa dessa decisão, vai entrar na minha palavra. Então espera. Vamos louvar. Eu quero